tenho certeza que você já procurou por um podcast de Harry Potter em todos os lugares. Não na sessão reservada. Mas você sabe que agora vai ter o podcast oficial de Harry Potter, Eu né? vi, eu fiquei Cê sabendo. viu? Não. Tiraram o nosso posto. Não, Estão com inveja. Fizemos barulho, A né, galera- pai? A galera... barulho. Ficaram com medo. Eu postei que vai ter o podcast e a galera... Como assim? Já tem oficial, essa sessão Cara, reservada. Galera, obrigado pelo carinho. A gente sabe que é zoeira, mas... E Não a é- gente também faz... Não é zoeira, não. Sessão reservada veio com o... Mas assim, a HBO Max anunciou que agora, acho que é dia 16 de maio, né? 19 de maio. Vai ter 16 episódios. Vai ser apresentado por uma moça que é crítica de cinema e também é fã de Harry Potter. Tá. E vai ter umas participações especiais ali. Pô, muito legal. Vai ser na HBO Max. Vai sair na HBO Max. Isso. Pelo que eu vi, vão ser 2 episódios falando de cada um dos filmes, né? Totalizando 16 episódios, né? 2 episódios por Pô, filme. legal. Tô ansioso pra ver. Mas eu vou abrir o jogo agora com você. Abre o jogo. Quando aquele programa de talk show foi lançado, sabe? Que foi apresentado torneio. pela Ellen Mirren. Aham. Foi uma grande decepção pra mim. Pra mim também. Muito esperava roteirizado. muito engessado, Até os erros não. das... E as pessoas que estavam participando, se aquilo não é ator, eu sou uma geladeira. Não, cara, e até os erros das... Nossa. Até os erros, tipo, a pessoa assim, a menina respondendo o nome do Dumbledore ali. Tipo, pô, com alternativa, sabe? Não. Mano. É assim, eu lembro que na época que esse programa saiu, eu adoro a Ellen Mirren. E ela, inclusive, falou que já queria ter participado dos filmes e tal. Seria uma excelente Minerva. Mas, nessa época, eu lembro que eu fui assistir, desculpa, eu não consegui nem ver tudo. Não, eu assisti tudo Diferente do programa dos Gêmeos. do bolo, Também né? é roteirizado um pouquinho? É. Claro. Mas pelo menos é interativo o programa, Pô, ok. mas você sabe que aquela galera que participa daquele programa ali como competidor tá em vários outros, né? Você vê, tem todo dia que tem um programa lá, é bolo ou não é? Eles estão lá, tudo. Tudo uma, tudo uma farsa. Não, meio claro. que... mesmos, né? Tipo, participa de vários. Mas eu tô curioso pra saber como vão ser, se eles vão... Porque Harry Potter Pedra Filosofal, ele comemora 25 anos Isso. esse ano e a Warner tá com várias atividades, assim, ao redor do ano. Em agosto, o primeiro filme vai ser relançado nos cinemas, não sei se no Brasil, mas pelo menos lá fora nos Estados Unidos, ele vai com 10 minutos de cenas inéditas dos bastidores. Você já viu aqueles vídeos que é... Queremos aqui. Não. Pô, e vai ser acho que a 4ª vez que eu vou assistir Pedra Filosofal nos cinemas em relançamento. Mas dessa vez com cena extra. Não, pô. Com Não, 10 brincadeira. minutos extra. E eu espero que com o trailer da série oficial no final, assim, da exibição. Já pensou? Não vai ter, porque É. o trailer vai sair em 1º de setembro. Mas a exibição vai ser lá pro dia 30 de agosto. Não sei também. Vai que, né? Vai que ia ser legal. Aliás, eu sempre fui da ideia de a gente ter os episódios no cinema também. Não assim, pelo menos o primeiro. Pelo menos o primeiro, ia ser bem legal, Ia ser hein? muito legal. HBO. Uma parceria HBO com Warner Bros. Pictures Brasil, já E pensou? sessão reservada? Que isso, enchendo uma sala IMAX. olha aqui. Ei, A gente faz as sessões de inscritos dos Nossa. filmes e sempre tá cheia Não. a sala. Tem potencial pra encher uma sala IMAX aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa. HBO, recado pra vocês. Eu fui assistir um filme e apareceu o Imaginago falando. Lá no começo Explicando Sim, sobre legal, e tal. legal. Imagina se eles fazem isso, chamam a gente pra fazer, que legal. Aí a gente aparece lá no cinema falando. Aí eu gravaria no cinema. Aí seria permitido Ia ser tirar maneiro, fotos hein? e gravar no Oi, cinema. HBO, vamos conversar. Nós estamos aqui, abertos, sempre. Sabe? Somos amigos, somos parceiros, mas Somos amigos, somos mulheres. Essa ideia de um episódio no cinema... Legal. Só o primeiro, tá? Pra não estragar aquela coisa de o encanto de ser uma série de televisão, você pode assistir na sua televisão com a sua família, mas o primeiro episódio no cinema seria irado. absurdo. Eu acho que a gente vem aí pra algo muito legal nesse dezembro e eu espero que todas as atividades, todos esses aniversários de 25 anos que estamos comemorando, ano que vem tem, todos os anos eles planejam alguma coisinha, né? Todo ano tem coisa a ser comemorada. Sim. E ano que vem, 2027, vai ser 20 anos de Ordem da Fênix também. Aí isso eu não quero ver no cinema, não. Tô de boa. Eu vou só pela farra, só pela galera. David Ace, tá tudo bem. É o Mas, seguinte, os recados, não demos os recados pras pessoas. estamos aqui no YouTube, canal Caldeirão Furado, em colaboração com o Observatório Potter. É isso. Se você tá assistindo a gente, dê o seu like, deixe o seu comentário. Lembre-se que você pode mandar sua mensagem através do Momento Berrador.
e para aparecer aqui nos episódios. Se você está... Uma pastilha. Nossa, olha que você tá bebendo água, hein? Minha água tá a postos aqui. Foi? Se você está Cera de ouvindo... ouvido. Se Falando você- nele, a gente vai falar dele hoje. Vai, Água, desculpa. Harry, Água. Nossa, é muito Eu boa tava essa só cena. assim agora. Nossa, água. nossa. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro reprodutor de podcasts, áudios e ravers... O que é Ravers? Não sei, inventei. Ah, tá. Não. Você pode nos avaliar aí com 5 estrelas. É com 5. Se for pra dar 4, Ah, 3, não, a gente- nem precisa. Todas as avaliações são de 5 estrelas lá no Spotify. Inclusive, a gente nem dá ideia pra galera dar. Agora a galera Outra vai lá menos- só de raiva. Tipo, tá, Vai ter um cara que é Odiei, dia ruim. odiei 5 estrelas. Eu vou aproveitar. Odiei, não, igual o inscrito do Observatório Amei. Potter. Amei. Nota, 1 estrela. nota 1. Cara, você imitou o Dumbledore. E a gente vai falar, né? O episódio... Eu vou defender, já vou falar. Sério? Protesto. Defesa de... Testemunha de defesa. Nossa, você imitou bem agora, hein? Gostou? Obrigado. Agora chama o dublador aí. O Dumbledore, a gente fugiu muito do assunto... Cadê na mesa? Não, a gente fugiu muito do assunto Dumbledore nos últimos quase 30 episódios do Observatório Potter. Nossa, coisa... Ou seja, né? Tá maluco, meu. Ele tá doido. Os 30 episódios do Sessão Reservada, a gente fugiu desse tema, mas eu acho que é um tema que... Olha lá, olha lá, é olha lá. muito Olha lá, discutível. Olha quem chegou. Vem Olha aqui, lá. Bubu. Vem aqui, já aproveita. Qual é a Aê! sua opinião sobre o Dumbledore, Bubu? Cara, Dumbledore é o melhor personagem da história. Caramba, chegou Isso são horas, meu. o grande Bubu. Nós tava com saudade, Bubu. Viu? E pra falar sobre um dos personagens que é controverso, né? É um personagem, assim, querido... Pra mim, ele não tem nada de controverso. Pra mim, ele é o cara, The Great Albus Dumbledore. The Ah, Great Wizard in the World. Eu acho que você tá indo pra um caminho perigoso. Eu não tô indo pra um caminho perigoso. Eu tô indo pra um caminho que eu me Tá bom. garanto. Eu Você vai defender, sustento. você vai sustentar que o Dumbledore, as escolhas do Dumbledore. Então hoje a gente vai aproveitar o episódio de hoje pra falar um pouco, porque muitas teorias, pelo menos lá atrás, na época dos livros eram lançados, a gente tinha muita gente falando que o Dumbledore era um cara muito manipulador, Uhum. né? Que ele fez toda a história de Harry Potter ou do personagem Harry Potter específico como um jogo de xadrez. E já diria Severo Snape, o criou como um porco para o abate. E eu lembro do Harry Porco, o nome era agora que se afeiçoou, menino. Então, e o Dumbledore, ele tem essa coisa, né? Eu acho que ele tem essa coisa de... As atitudes, não que podem ser questionadas, mas pelo menos analisadas de uma forma assim, beleza, é o certo. E aí? O certo aqui é subjetivo. Tá. O certo aqui é relativo. Eu vou começar trazendo uma que eu, pelo menos, tenho questionamentos. Vamos começar do começo? Vamos. O fato dele deixar ele com os Dursley, Sim. sabendo que os Dursley eram horríveis e que ele poderia ter uma infância desgracenta. Isso tem uma explicação, né? Tem. Eu acho que o próprio livro traz essa explicação do motivo dele ter que ir para os Dursleys, que aí é uma questão de sobrevivência. Uhum. É uma questão da casa. E ainda Né? mais, o Dumbledore, ele era a única pessoa que conhecia a profecia por completa. A única. E ele sabia a chance que aquilo tinha de se concretizar quando o Voldemort vai atrás dos Potter. E quando Sim. ele tenta matar o Harry e realmente sofre sua queda. Ali é o início, o início da profecia começando a se cumprir. E o Dumbledore, muito esperto, muito inteligente, um leitor de toda a situação, percebe como o Voldemort iria cada vez mais seguir esse caminho e tornar a profecia cada vez mais real. Sim. Então ele sabe que o Harry, a partir daquele momento ali, ele estaria condenado a um certo destino, né? E deixar ele com os Dursley não só o protegia, né, por conta da... Isso é até importante falar, Uhum. que o fato, ele fala, é a única família que ele tem. Exato. E o fato de ser família
é o que faz justamente o Dumbledore escolher o Walter e a Petúnia. A Petúnia é a irmã da Lilian. Exato. É do mesmo sangue da Lilian. E é o laço de sangue justamente Isso. quando ela aceita o Harry na porta dela, que valida a extensão do feitiço da proteção da Lilian que ela fez, que o Dumbledore estendeu ali pra casa dos Isso. Dursley, usando esse laço. Então ali ele tá protegido. Além disso, ele mesmo fala, quando a Minerva diz ali, né? Ah, não vai ter uma pessoa que não saiba o nome do Harry, ele vai ser famoso. Uhum. E então é bom pra ele crescer longe será disso que tudo. E o Dumbledore, ele no 5º livro, quando ele tá contando sobre a profecia pro Harry, né, ele fala... ele fala o seguinte... Será que seria bom você ter crescido como um príncipezinho mimado? Ia Super virar famoso, não sei. Será que isso moldaria o Harry que você é hoje? Entendeu? Então, assim, ele foi uma coisa que ele sofreu. Sim, inegável, o Harry sofreu pra caramba, ele era uma criança. É muito pesado, Passou fome? mas aquilo, de certa forma, criou o Harry. Não é romantizando isso, não, tá? Não tô romantizando isso. Aham. Mas é que aquilo criou o Harry que a gente conhece. Criou o Harry que luta contra o Voldemort. Criou o Harry que se sacrifica pelos outros. Você entendeu? Mas eu vejo o Harry como uma criança que, pra mim, já começa o livro num sofrimento enorme, né? certeza. Com a perda dos pais, né? Com certeza. Só que a galera tem que lembrar também que o Harry, até os 11 anos de idade, não sabia como os pais morreram Não. e nem sabia que ele era um bruxo. Não. Então isso tira um pouco o peso do Dumbledore. Assim, claro, ele foi criado com o Walter e a Petúnia. O peso que eu quero dizer, o Harry só foi descobrir depois. Ele poderia chegar no Dumbledore e falar, porra, por que ninguém chegou antes e me contou isso? Porque foram 11 anos que esconderam a informação dele. A informação real, que o Hagrid conta, né? Como os pais morreram. Isso na realidade, isso é muito mais dos Dursley, né? Os Dursley esconderam. O Dumbledore sabia que eles podiam, né? Que o Harry podia ter uma vida mais difícil ali, porque os Dursley eram pessoas bem difíceis, mas ele não achou que ele não tinha como saber que eles iriam esconder completamente e não iam falar nada pra eles. Tá, mas você não acha que faltou um sinal de carinho do Dumbledore, da Minerva, nesses 11 anos? Um mínimo sinal de nós estamos aqui vendo você crescer? Porque você falou que... Eu acho que isso é o legal do episódio de hoje, pensar, tá, beleza, era pro Harry ter crescido dessa forma, pra ele virar o adolescente, o homem adulto que ele se torna. Ok, eu entendo isso. Mas um leve gesto de estamos te vendo, pô, real precisa você, um garoto passar fome, um garoto ser agredido, um garoto... É isso que eu questiono, entendeu? O sinal de carinho que eu falo é uma... Eu sei que não pode revelar que ele é um bruxo ainda, e revela na hora certa, Sim. quando ele precisa ir pra Hogwarts com 11 anos. Mas um mínimo sinal de estamos te vendo e estamos de olho no que está acontecendo, sei lá, fura um pneu do Walter ali na vida do trabalho com estralo, bicho. Sabe, Cara, esse tipo de coisa a mais, que eu me questiono. mas eu não sei até onde isso seria uma coisa boa, sabe? Porque Ele ia poder ficar mais curioso também, o Harry né? poderia ficar confuso. É. Tipo, não entender o que tá rolando, de onde vem. Acontecem essas coisas dele ficar confuso. Do cabelo... Não, de própria coisas, magia... De pessoas na rua. Uhum. Ele tem a impressão que a pessoa conhece ele e tal, e ele acha estranho, ele fica confuso. Então imagina coisas estranhas acontecendo. Não sei. Eu penso assim, claro... Mas e a senhora Fig também? A gente esquece dela, mas a ela senhora tá ali Fig, pra dar ela um tá apoio. observando Exato. justamente o que está acontecendo. E o Exato. que dá a entender em Ordem da Fênix é isso. Uhum. Né, quando ela aparece pela primeira vez de uma forma mais concreta, me faz parecer que ela sempre estava de olho. Exato. E aí ela fica com o Harry em algumas questões e ela fala, desculpa eu não ter sido tão legal, tipo, porque se os Dursley soubessem que você tava se divertindo, eles não deixariam você ficar em casa. Tá. Então, tipo assim, você entende que é uma coisa Sim. que... Então, sim, é muito triste, é muito, muito pesado tudo que o Harry passou, mas, de certa forma, aquilo tornou ele quem ele era, cara. Ele tinha um peso muito grande na mão, sabe? Ele tinha um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande com ele, de ser o escolhido, sabe?
Então, isso formou quem ele precisava ser. Infelizmente, é triste, Aham. é pesado, mas é como precisava. E querendo ou não, a ligação de sangue ainda segue sendo importante demais. Sim. Ok, ele foi pra lá porque era necessário ir pra se Uhum. proteger também. É porque eu vejo muita gente falando, por que o Dumbledore não deixou o Harry morando com os Weasleys? Ele não seria muito mais feliz? Seria. Pô, o Arthur ia falar, porra, mais um, meu irmão? Não, ele poderia ser. Ele seria feliz. O Arthur podia. Eles podiam usar o dinheiro do próprio Harry, que tava no cofre, pra pagar as coisas do Harry. Porra. Poderia ser muito feliz. Ou uma mão ia lavar a outra ali, É. viu? Porque o Harry ia chegar com o dinheiro. É. Acabou o Weasley, acabou aqui, viu? Pode pegar um sorvete de mais qualidade. Então. Que aqui vai numa... Mas eu entendo, Ele poderia ser muito mais feliz, mas A que custo, né? a que custo? Como isso refletiria lá na frente? É. Porque o que a gente precisa entender é que o Harry, ele dá tanto valor à amizade, né? Quando ele conhece o Ron, Sim. quando se forma esse vínculo, justamente porque era uma coisa que ele nunca teve. Entendeu? E é uma das características mais legais do personagem. Exato. É ele descobrindo o que é uma família amorosa, que no caso são os Weasleys. Aham. Assim, quando o Harry visita a Toca pela primeira vez, pra mim é um dos momentos mais legais de toda essa série. Sim. Quando ele conhece o que é o amor de uma família. Exato. E o Weasley é a representação total disso. É. Que eles não Ele têm ganha nada. essa família, Ele né? ganha. Os Weasleys, eles são uma família que claramente sofre de condições financeiras, mas o amor deles, eles são ricos em outras coisas. Rico do que o dinheiro não pode comprar. Isso, é a melhor definição do Weasley, porque aí você vê uma família rica igual o Malfoy, que você não tem nada, né? Uhum. É uma família que vive pelo status. Tão rica e que só pela- tem dinheiro. Olha só, ó. Gostou? Gostei demais. Você é louco. E isso gera... Não é minha não essa frase. Não, eu imaginei. De alguma TV, de alguma galera que vai trazendo de geração em geração. Mas esse foi um dos pontos mais questionáveis, eu acho, entre os fãs, que é essa infância do Harry com os Dursleys. E pra mim tá bem resolvida, pelo menos essa parte. É errado, galera? Inclusive, deixa nos comentários o que vocês acham em relação a isso, né? Eu não crucifico o Dumbledore em relação a isso, cara. Não mesmo. Então, nesse assunto, você defende tranquilamente Eu a... entendo. Entende, não Eu defende. entendo eu entendo a forma que o Dumbledore agiu e o porquê disso Tá, tudo. ok. Sabe? Justo. Eu tenho muita pena do Harry de tudo que ele passa, mas, cara, isso foi essencial pra ele. E o Dumbledore, ele já... Ninguém merece passar isso, mas Sim. foi essencial pra ele. Tá. Eu concordo, tá? Mas não vou, talvez, concordar com tudo que você fala no episódio de hoje. Não tem problema. Mas, pra voltar a falar do Dumbledore, eu acho que é muito importante a gente falar também lá de trás, quando o Dumbledore também faz uma decisão super questionável na vida dele. Ali, cara, não... Que é isso... na época lá do Grindelwald. Sim. Jovem, imaturo, egocêntrico, apaixonado. Sim. E por um bem maior. Sim. Uma das frases mais marcantes que Aham. junta ali, né, o Dumbledore e o Grindelwald, pensando, né, em acabar com o estatuto de sigilo da magia e que os Os bruxos bruxos governarem, né? governarem, porque, pô, ser submisso de trouxa não tá com nada. E aí... aí, cara, nessa parte, eu acho que nem tem o que defender. Tipo, não tem... Não é nem... eu acho que não precisa nem ser colocado pra defender, porque a própria história já mostra que é um ponto que o Dumbledore falhou, errou, e que pro resto da vida isso acompanhou ele, que foi na fase que a irmã dele morreu, você entendeu? Da destruição da família dele. Isso acompanhou ele o resto da vida, o arrependimento acompanhou ele o resto da vida. E acho que Pois é. diz muito mais a postura que ele assumiu pós esses acontecimentos, de lutar pelo direito dos trouxas, de defender as pessoas, você entendeu? Uhum. Do que essa fase dele de adolescente ali, de 17 anos, de simplesmente querer se mostrar e provar que ele era realmente capaz de tudo, sabe? Porque era um cara poderoso. Não adianta a gente achar que o Dumbledore é um vilão, porque que ele queria, sei lá, o fim dessa submissão dos bruxos junto com o Grindelwald, se nessa parte da vida dele, igual você falou, ele comete uma das coisas que ele vai se arrepender pelo resto da vida, E, que é não cara, ter ficado tanto tempo ali com a Ariana Sim.
E o fato de ter causado toda aquela duelo do Aberforth com a Ariana e com o Grindel, e um feitiço que nunca ninguém soube de que varinha saiu. Pois é. Animais Fantásticos 3, ele relembra desse momento de uma forma muito boa. Sim. Porque você vê claramente que o Dumbledore ele não se acha suficiente. Ele não se acha puro de coração. E aí vem o Quirin, né, a criatura, e fala pra ele que sim, você é puro de coração. Sim. Porque ele passa o filme duvidando disso, que ele não merece, ou ele nunca mereceria. Aí o Newt fala, eu adoro essa cena, aliás. Eu sinto saudade, pelo menos, desses momentos de Animais Fantásticos, onde o Newt fala que, né, ele solta uma frase no escuro ali depois do retrato da Ariana ali no Cabeça de Javali. Cabeça de Javali. Essa parte é muito bonita. É, legal. O Dumbledore... E também a gente precisa levar em consideração o contexto, né, da parada. A irmã dele foi agredida por trouxas ali, simplesmente traumatizada. O pai dele foi proteger a filha, foi pra prisão e foi preso e morreu na prisão, entendeu? Então, assim... E a mãe foi morta pela filha. Exato. Pô, então, é traumático. Não é uma história de conto de fada, sabe? É uma história pesada também. Então, tudo isso para um jovem brilhante com o mundo pela frente de 17 anos, sabe? Eu li um negócio hoje cedo, muito legal, vindo pra cá, porque eu sabia que a gente ia gravar desse tema, e eu li uma coisa muito legal, que é assim, quando você passa por um número de traumas na sua vida, que no caso do Dumbledore passou por muitos, você, querendo ou não, passa a ser uma pessoa mais controladora. Sim. Você quer tomar conta de todas as narrativas. Pra que Pra aquilo quê? não aconteça Você quer novamente. tratar a vida como um grande jogo de xadrez. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Você tem que estar no controle de tudo. Porque se você não está mais no controle, esse tipo de coisa pode voltar a acontecer. E eu acho que isso diz muito sobre o Dumbledore. Sim. Diz muito sobre, ele perdeu a irmã, perdeu a mãe, o pai foi preso, aconteceu isso, aquilo. Então, cada real personagem vira uma pecinha do jogo de xadrez dele, da grande narrativa que ele quer controlar. E não é uma narrativa pra ganho próprio, não é uma coisa que ele quer fazer aquilo pra se vangloriar, sabe? Quanto tempo ele adiou a luta com o Grindelwald? Claro, por medo, né, de saber a verdade, de enfrentar a verdade, mas quanto tempo ele adiou a luta? Ele sabia que ele era o único que poderia, que tava em pé de igualdade ali, até um pouco acima do Grindelwald. Sim. Ele nunca escolheu se gabar disso. Não e uma mesmo. coisa que eu acho muito incrível do Dumbledore é essa modéstia dele, sabe? Não é uma falsa modéstia. Ele realmente trata todo mundo com gentileza, até as pessoas até as pessoas que são desprezíveis, sabe? E quanto que o Dumbledore ensina com as frases dele, sabe? Com a vivência que ele tem, com tudo isso, com a percepção de vida que ele tem das coisas que ele passou. E eu acho que a gente não precisa realmente defender ele, porque a história é autoexplicativa. Tá. Eu não acho que o Dumbledore seja um personagem que vamos defender, vamos acusar. A história é autoexplicativa, cara. Ele tem os momentos dele que a gente pode analisar assim, mas ele é genial, cara. Pra mim, toda a antecipação dele, como ele percebe as coisas de uma forma que ninguém percebe, o cara é genial, velho. É genial, claro, com certeza é genial. A forma que ele é apresentado sempre como o bruxo que o Voldemort sempre mais temeu. Eu acho que a grandiosidade do Dumbledore é inegável. Mas tem coisas na história de Harry Potter que eu acho que vale a gente conversar um pouco. Por exemplo, ele é o maior bruxo de todos os tempos. Mas ele é um bom diretor de Hogwarts, por exemplo? Você acha que o fato do Dumbledore deixar claramente isso, e não entra só na questão Dumbledore, tá? Eu acho que é uma questão que a gente pode trazer aqui sobre o perigo em que os alunos de Hogwarts são colocados todos os anos, não necessariamente isso sendo uma culpa do Dumbledore, tá? Mas, muita coisa, querendo ou não, ele contrata os professores, a narrativa tem que acontecer? Tem que acontecer. A gente sabe disso, é uma história, é uma ficção. Beleza, todo ano tem que ter alguma coisa acontecendo, faz parte da história. Mas não chega um ponto em que ele chega a ser um pouco negligente com a própria segurança da escola? Eu não acho que seja negligência, sabe por quê?
o Dumbledore é um cara que, enquanto ele tá ali, ele tem controle da parada. Ele tem controle da parada. Enquanto ele tá ali, ele sabe que ele consegue resolver. Mas até que ponto ele espera? Ele gosta de ser uma pessoa que espera. Ele Por deixa... exemplo, a Gina Weasley podia ter morrido. E se o Harry não entra na Câmara Secreta lá? Tudo bem. Tudo Sabe? bem. Outra Mas- aluna ia mas morrer nas peraí. mãos dele. Se Mas bem que era o Dippet, lá da época da multa. Mas peraí. O Dumbledore não sabia onde era a Câmara Secreta, onde ficava a Câmara Secreta. Até então, nenhum aluno tinha sido levado pra Câmara Secreta. Então, Ela tava fechada desde o Salazar você Sonserina entendeu? lá, né? Nenhum aluno tinha sido levado, não tinha sido Justo, comprovada a justo. existência da Câmara. Justo. Realmente ele fala, a Câmara Secreta realmente foi aberta outra vez. Porque teve lá nos anos em que o Voldemort estudou em Hogwarts, mas nunca foi encontrada, nunca foi achada, nenhum aluno foi levado, Justo. entendeu? Verdade, Então verdade. assim, Não lembrava. ele tava investigando o que ele conseguia investigar, mas a gente tem uma visão de que o Dumbledore é onipresente, onipotente, onisciente, não é assim. Ele não é um deus. Ele é um bruxo, que apesar de ser genial, de ter essa antecipação, de entender coisas que outras pessoas não entendem, ele não é 100% de que ele vai resolver 100% a coisa ali, sabe? E a legilimência dele não é um pouco só é usada quando se é útil? Por exemplo, é um dos maiores leitores de mente da história dos bruxos. Beleza, o Snape é um excelente oculomente. Ele vai bloquear qualquer bruxo que tenta ler a mente. Ou... Mas aí ele usaria a legilimência em quem, por exemplo? Não, eu digo na contratação até de professores. Mas ele sabia que o Quirrell, por exemplo, ele sabia que o Quirrell tinha alguma maracutaia ali. Porque a gente vê na lembrança do Snape ele falando, vigia o Quirrell. E é no começo do ano letivo isso. O Quirrell tinha acabado de ser contratado. Tá. Então ele sabia. Aham. Ele sabia. Entende? Então, o Harry fala até no final do livro, né, ali. Parece que o Dumbledore queria que eu fizesse essas coisas. Uhum. Sabe, que... Porque se a gente parar pra analisar o Dumbledore por trás de tudo, ali, ele sabe que o Harry é o escolhido. Uhum. Por causa que ele sabe a profecia Porque completa. ele sabe da profecia. Então, tem coisas que ele deixa acontecer, sabe? Pra realmente Tá, então... preparar o Harry. Só que você vê que ele não é porque ele sabe isso, que ele sabe da profecia e tal, que ele é negligente, que ele, não, deixa se morrer, morreu. Não é assim. Pô, ele volta desesperado quando ele vai lá pro Ministério da Magia, que ele é enganado, que ele recebe a carta enganado. Ele vai lá pro Ministério, ele volta pra ir resgatar o Harry lá e ele chega, ele fica assustado porque ele acha que chegou tarde demais. Entendeu? Então, Isso você tá falando em qual? em Pedra Filosofal. Ah, tá. Eu não acho que ele seja negligente nesse ponto de tipo, deixa, se morrer, morreu. Eu acho que ele deixa, assim, os alunos, não só o Harry, todos, explorarem o máximo deles, explorarem a capacidade, como eles resolvem as coisas. É perigoso? É perigoso. Ok, a curiosidade do Dumbledore em ver no que a situação vai dar, isso pode ser, sim, Pode ser perigoso? perigoso pros alunos. Aham. Tá. Só que você não acha que a gente analisa muito com uma régua do mundo real? Ah. É uma escola de magia, mano. Tipo, é uma história onde as crianças são bruxas. Entendeu? Aham. Não... Não é uma escola Então, assim, o de quadribol crianças é indefesas, super, tá? O quadribol é super perigoso. Num mundo real, num mundo real, você nunca ia deixar um filho teu ir num esporte que pode tomar uma bolada que racha a cabeça da pessoa. Tá. E eu vou dar um exemplo que até aparece em Prisioneiros de Azkaban. O Harry tá caindo da vassoura. E o que o Dumbledore faz? Ele estica a mão e fala, Aresto momento. Acabou. Pronto. É. Ou seja, a gente tem uma equipe de professores Aham. e de corpo docente de bruxos muito Que habilidosos que eles estão ali. Aham. É isso que não vale colocar todo o peso nas costas do Dumbledore e achar que ele também, sendo que a gente tem um corpo docente de bruxos extremamente talentosos Exato. que também estão ali pra ajudar. Exato. Tá. Eu vejo dessa forma. Eu realmente... Pô, claro, tem coisas ali em Hogwarts que são meio tensas. Tem, claro.
Mas a gente tá falando de uma escola de magia e bruxaria, cara, onde tem criaturas fantásticas, onde tem... Não é uma escola normal, entendeu? Pra uma criança que não conseguiria usar uma magia, entendeu? Ah, sei lá, um bruxo fugiu de Azkaban, que é o Sirius Black. Eu não vou fechar minha escola por isso. A escola tá protegida, mas Aham. até ali, né? Tem a proteção. Mas um sabe cara o que eu- entra com uma faca no salão comunal da Então, Grifinória. Mas sabe o que eu percebo de Hogwarts? E se ele desse uma facada em um aluno ali? Ele não ia dar. Ele não Não, era. eu sei, mas mas- sabe o que eu entendo, o que eu percebo de Hogwarts, a proteção de Hogwarts? Ela funciona realmente com parece funcionar, né? A não ser no período em que o Voldemort toma o poder. Parece que Hogwarts ela protege a escola, tipo, ela protege os alunos, tipo, a proteção que tem ali, de realmente pessoas que são mal intencionadas com os alunos. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo de por que pra mim funciona isso. Uhum. Os amigos do Carlinhos não chegam voando ali em Hogwarts pra Certo. pegar o dragão? Uhum. Hogwarts não é protegida? Tecnicamente, eles não Sim. deveriam poder entrar. Aham. Mas eles não têm intenção nenhuma de fazer maldade, então eles entram. Hum. Tipo aquele... Você já viu Pecadores? Não, mas queria. Os caras não podem entrar a não ser que eles não sejam convidados. Tá. Os vampiros. Ah, tá. Tipo, então, assim, eles não podem entrar se eles não forem convidados. Então, assim, se a pessoa não tem uma intenção de fazer maldade com alunos, com ninguém inocente, talvez a proteção... Então, por isso que, assim, o Sirius, ele consegue entrar, porque, né, ele se disfarça de E animago é um e tal. ex-aluno também, né? Ele é um ele se disfarça de animago e tal, e ele consegue entrar porque ele queria pegar o Pettigrew, que era um criminoso, que era um assassino, entendeu? Não tava querendo fazer maldade pros alunos. Aí, beleza, tem o Quirrell, Aham. que consegue entrar ali, que é um professor. Isso já contradiz essa ideia. Eu sei, entendeu? Eu não tô falando É que que tem é a questão oficial. da pedra. Você falou uma coisa que faz totalmente sentido se você for pensar naquela ideia que o Dumbledore faz de proteger a pedra filosofal, né? Aham. Apenas um bruxo que fosse, né, Exato. ter a pedra sem a Sem querer intenção usar. de utilizar. Ou É. seja, já tá na mente do Dumbledore essa coisa de proteger, da intenção das pessoas. Exato. E ali o Quirrell em Pedra Filosofal, ele já é vigiado desde o começo, sabe? Uhum. Ele já é vigiado desde o começo. Então, até os desafios que são feitos ali... Pô, você quer proteger uma coisa? Se você quer proteger uma coisa, como você coloca desafio tipo gincana? Então, tipo, o Dumbledore, ele é à frente, entendeu? Uhum. Ele cria aquilo como um atrativo, sabe? Pra, tipo, Tá, realmente fazer o cara que quer pegar... tá. ir lá tentar pegar, entendeu? Certo. Outro ponto que agora a gente falou e eu queria trazer aqui, por exemplo. O Snape, a gente sabe que é um professor horrível, né? Um professor que maltrata os alunos, faz bullying com os alunos e Aham. muitas vezes constrange os alunos, Sim. inclusive com o próprio Harry. Aham. E toda vez que alguém vai tentar, ou pelo menos o próprio Harry, falar do Snape pro Dumbledore, ele defende e fala, professor Snape, Aham, Harry. Ele tem essa sim. coisa. Os livros muito mais que os filmes, Sim. né? Sempre, professor Snape, Harry, professor Snape. É. Mas se algum aluno chegasse no Dumbledore e falasse, porra, o professor me maltratou. Aham. Assim, O Dumbledore tomava as providências. O que ele não fazia era tirar a autoridade dos professores na frente dos alunos. Mas ele tinha conversas com os professores. Por exemplo, não tem aquela parte que o Snape tá falando lá na memória lá. O Snape fala, o Harry, ele é arrogante igual o igual pai. o pai, não sei o é. quê. O Snape, aí o Dumbledore fala, eu acho que você tá vendo o que você quer ver, porque todos os relatos foram que o menino é um amor de pessoa, entendeu? Que ele é esforçado, que ele quer aprender. Aí você tá lidando com um trauma de outro personagem, né? Aham. É assim, o Snape tem as questões dele. Sim. Claro que o Dumbledore sabe disso, o empregou, Uhum. mas ele sempre viu no Snape também uma forma de... O Snape estava destruído emocionalmente lá, quando tudo que aconteceu com a Lilian, Uhum. e o Dumbledore fala, tá, eu faço isso, mas o que você vai me dar em troca? Mas você acha que o Dumbledore realmente criou o Harry como um porco pro abate ali, que ele não tinha... que ele não se importava com o Harry, só com o que o Harry seria, e não com o Harry criança, o afeto que ele precisava e tudo?
Ou não sei, o que você acha sobre Cara, eu penso assim, eu acho que tudo estava acontecendo durante esses 7 anos do Harry e muitas coisas novas pro Dumbledore também. O Dumbledore também estava descobrindo coisas, até como derrotar o próprio Voldemort. Então tudo nessa época de 91 a 98 também tinha muita coisa rolando na cabeça do Dumbledore. Tanto que em Enigma do Príncipe ele tá lá com a mão toda ferrada, porque por curiosidade, por Um momento de fraqueza. por um momento de vulnerabilidade, ele colocou o anel do Marvolo pra tentar rever a Ariana. Então ele também, mesmo ali sendo Ele diretor erra. de uma escola, ele erra. estava vulnerável Sim. com os traumas do passado. Sim. Então é igual isso, falar que o Dumbledore é isso, aquilo, não. Porque tudo estava acontecendo nessa época. E o Harry traz o diário de Tom Riddle lá, destruído, pro Dumbledore em Câmara Secreta. E aí que começa toda a questão da busca e da pesquisa das Horcrux, embora ele já desconfiasse, entendeu? Então eu vejo muito que o Dumbledore também era alguém tentando resolver como derrotar o maior bruxo das trevas, que era o Voldemort, porque ele tinha essa possibilidade de voltar. Sim. Então, como eu vou julgar o Dumbledore nesse momento, sendo que ele também estava tentando ajudar o mundo bruxo e salvar o mundo bruxo também? Eu acho que o que entra mais em questão é a forma que ele fez. Eu não sei se questionam tanto a intenção dele, mas a forma que ele fez. Tipo, a forma que ele fez gerou acontecimentos irreversíveis, assim, sabe? O ponto mais, eu acho que também, o silêncio de Ordem da Fênix é algo que me incomoda muito, tá? Mas também como uma forma de, mais uma vez, proteger o Harry. E depois tem toda a conversa da profecia. Sim. Até aí o garoto já perdeu mais o padrinho. Aconteceu, né? Então, o Harry destrói todo o escritório do Dumbledore porque ele perdeu o Sirius, que era real. Ele descobre que ele tem um familiar novo, esse familiar morre, e o Dumbledore, eu queria ter sentido um pouco mais, claro que ele é empático, mas sabe quando você queria sentir, nem que seja um pouco mais de empatia por parte do... Ele deixa o Harry em silêncio durante a Ordem da Fênix toda, o Harry, Dumbledore, e ele vai... Deixa no escuro, né? Ele vira as costas, continua andando, sei lá, isso às vezes me pega um pouco. Tem os seus motivos? Tem. Mas me pega esse ignorar o Harry no momento também no momento muito vulnerável dele, depois do Cedrico morrer em Cálice de Fogo, você tem o Harry passando por um estresse pós-traumático muito forte. Sim. E ainda sendo ignorado por aquele bruxo que, em teoria, é o seu mentor ali, o velho sábio. Sim. Cara, o Dumbledore, pra mim, todo a forma que ele conduz a situação é realmente muito coerente. É muito coerente, porque ele tá seguindo as coisas de uma maneira que só ele sabe por que ele tá fazendo. Então, pra gente, soa mesmo estranho. Tipo, por que ele tá ignorando o Harry? Por que deixou o Harry no escuro? Por que deixou o Harry sem saber as coisas? Sabe? E aí, nesse momento lá que o Harry destrói a sala, ele até fala, pode quebrar. Eu acho que eu até tenho muita coisa, pode quebrar. Sim. E assim, e ele fala, você não tá nem perto de sentir a raiva que você sentiria de mim, do que eu tenho coisas pra falar ainda que vão fazer você sentir a raiva que você devia sentir justa, porque você devia sentir muito mais raiva de mim. Ele traz a culpa pra ele das coisas também. E ele tem consciência dessa culpa. E pra mim, o ponto-chave que mostra que o Dumbledore não criou o Harry como um porco pro abaixo, que ele não criou o Harry só pra ser morto, só pra lutar contra o Voldemort, e sim que ele tentou preparar o Harry pra isso e munir o Harry de capacidade tanto psicológica, tanto quanto arsenal mágico, capacidade mágica e caráter, índole. Pra mim, a prova disso é ele falando ali com o Harry, em Ordem da Fênix, que ele fala, você chegou, eu deixei você com seus tios, explica toda a proteção, né? Sim. E aí ele fala, e você chegou em Hogwarts saudável
não tão... Eu lembro. ele Aliás, fala- essa é uma das melhores conversas de todos os livros. Ele fala, não tão quanto eu esperava, mas Aham. assim, vivo, salvo, seguro. Uhum. E você tinha só 11 anos. E ele vai passando filme por livro, né? Você é tinha muito só legal. 11 anos. Eu queria te contar Sim. sobre a profecia. Ele até fala da cena do momento da enfermaria, Isso. mas você era tão jovem, tão novo, né? Ele fala, você fez a pergunta pra mim que eu não tava pronto pra te responder. Por que que o Voldemort quis, né, matar você? Por que que você tinha cicatriz? E aí, no segundo ano, você voltou, depois de ter enfrentado uma coisa ali que eu jamais imaginaria que você fosse capaz de enfrentar, e você se provou mais uma vez corajoso, Sim. bravo. E eu ainda via uma criança em você, 12 anos, por mais que ele tivesse feito aquilo, o Dumbledore ainda via o Harry como uma criança. E no terceiro ano, ele não tinha coragem. E aí o que ele percebeu foi que ele tinha o plano, Sim, mas postergou um pouco. ele tinha o plano, mas ele postergava porque ele se afeiçoou. Ele desenvolveu pelo Harry o que ele questiona no Snape. Quando ele tá questionando o Snape, tipo assim, não me diga que agora você se afeiçoou ao menino, não é um deboche que ele tá fazendo. Muita gente toma isso como um deboche. O Dumbledore, nossa, tá debochando. Sim. Ele não tá tomando como um deboche, ele tá surpreso com o Snape de fato questionar isso, porque até aquele momento, o Snape servia pelo arrependimento e pelo amor que ele tinha pela Lilian. Uhum. Você entende? Então o Dumbledore pega e ele fala pro Harry, o que me importa se longe de mim criaturas inocentes, pessoas inocentes morressem, se você tava seguro? Uhum. Isso não é, pra mim, uma coisa de quem cria uma pessoa pra morrer, cara. Uhum. Não é. Não é uma pessoa... E aí, depois de Cálice de Fogo, quando ele tem o brilho de triunfo no Sim. olhar, o Dumbledore percebe que o Harry poderia ter uma chance de voltar. Ali que muda. É ali que muda a chave. É ali que ele Que fala... é quando ele fala que ele usou do sangue dele. Exato. Não, que é quando o Voldemort usa do Usou o sangue sangue. dele pra voltar à vida, né? Exato. É aí que muda a chave no Dumbledore, que ele fala, pô, então eu acho que... Aham. Por isso é o brilho de triunfo. Eu acho que agora o Harry pode enfrentar o destino dele. Aham. O Voldemort pode atacar ele de forma mortal, destruir a Horcrux, mas ele pode sobreviver. Uhum. Então, até aquele momento, ele sabia que ele teria que falar um momento pro Harry, olha, parte do Voldemort vive dentro de você e você tem que morrer. Tá, Ele agora sabia disso. uma pergunta genuína. Ele sabe que ele vai morrer em Enigma do Príncipe, ele tá com a mão e ele sabe que ele vai morrer no final do ano e ele combina com o Snape pro Snape matar ele no final do ano. Sim. E fica toda a questão ainda do Voldemort confiar no Snape, Uhum. o duplo espião e Sim. tal. Mesmo sabendo que ele ia morrer, ele vai com o Harry lá na caverna, aí, né, já sabe, tem todo o ano letivo que o Harry descobre das Horcrux. Então, ele meio que deixa subentendido pro Harry, ó, existem as Horcrux, agora, você precisa destruir, né, ou elas precisam ser destruídas pro Voldemort ser finalizado. Mas a parte do Harry ter que se entregar, ele descobre na penseira. Na penseira, Tá. isso não é... E no multiverso, e se o Harry não tivesse acesso ao que o Snape guardava dentro dele? Então, E o Harry ia, entendeu? Tudo isso não ia servir pra nada? é um ponto muito específico e que a gente não pode pensar se, né? e se. Não tem como e se. Porque se a gente colocar e se Aí já na é, história, sim. a gente muda a história completamente. Tá. E se o Harry não tivesse Fosse pra Lufa-Lufa ou pra entrado no time de quadribol? Tá, E tá. se o Harry... É, Você entendeu? tá. Tipo, a gente muda várias Isso coisas. e não só em Harry Potter, em qualquer história qualquer da história. literatura. Exato, porque qualquer efeito qualquer ato vai mudar tudo. Pois é. Pode mudar um cabelo diferente ali, um fio de cabelo Pois é, diferente. aí é o famoso efeito borboleta, né? Não Exato. adianta eu ficar aí, se, E porque isso se? não faz sentido canonicamente, né? Porque Exato. não aconteceu. Exato. O Snape realmente era arriscado. O Snape precisava contar pro Aham. Harry, mas era realmente muito arriscado. Tanto que, pô, o instinto do Harry de... Olha isso, o Harry ele tem um instinto de não matar, de não atacar. Até o Champike lá, que tava sob a maldição Aham. Impérios, ele usa o Expelliarmus pra desarmar, porque ele sabia que se ele derrubasse da vassoura, o cara tava a 30 metros, ele ia cair e ia morrer. Aham. Mesmo sendo tecnicamente um comensal da morte Sim. perseguindo ele, sabe? O próprio Voldemort, ele não tenta matar o Voldemort, ele se defende do Voldemort. O Voldemort Aham. morre pelo próprio feitiço.
Então, o Harry, ele vê o Snape ali, ele odiava o Snape matou o Dumbledore, né? Ele tinha ódio mortal dele, mas ele mesmo assim, o instinto dele é tentar ajudar. O cara tá agonizando, o instinto dele é tentar ajudar. Eu não lembro como é nos livros, mas no filme é muito legal que você vê ele tentando até estancar o sangue do exato. pescoço dele, né? Então, assim, é arriscado realmente o Snape ficar com aquela informação, mas eu acho que, sabendo como Dumbledore era e sabendo como ele tinha esse plano, eu acho que ele se assegurou de mais de uma forma do Harry saber a verdade, ter acesso à verdade, do que só através do Snape. Eu penso que sim. Um dos momentos mais incríveis pra mim é quando o Harry... o momento mais incrível, mas o Harry ele sofre o Avada Kedavra do Voldemort e ele vai pra aquele limbo e o Dumbledore tá chorando. Aí ele olha pro Harry e ele fala... Garoto, né? Garoto corajoso. Sabe, ele elogia o Harry de uma forma... E ele conta também sobre o passado dele, do Grindelwald, tudo. E nesse momento do limbo, o Dumbledore se emociona até. Acho que pela primeira vez que ele chora mesmo nos livros. Sim. E é descrito assim. Então essa parte do limbo, pra mim, é de muita... me parece que o Dumbledore, ele... Cara, meu plano deu... Tipo, deu certo. Posso respirar em paz. E ali a gente tem um Dumbledore cru, transparente, sem segredo, sabe? Tipo, isso que é legal também. É um Dumbledore sem segredo pro Harry. Tá. Ok, é justo. Eu gosto de todas essas discussões. Como um personagem como o Dumbledore, o Ministério da Magia tá tentando se infiltrar em Hogwarts. Tá, no 5º livro, Ordem da Fênix, não apenas tentando, conseguindo, Sim. né? E por que Dolores Umbridge, por exemplo, tá sendo quase um papo furado aqui. Não, como permitir Dolores Umbridge tem tanto comando ali? O Dumbledore não tá acima da lei, cara. É o Ministério que coloca. Se o Ministério coloca, ele vai contra, como? Tá. O Ministério cria lei na calada da noite. Sei lá, ela tortura o Harry, sabe? E o Harry escolhe não contar pro Dumbledore. O Dumbledore tá com coisa demais pra resolver. Eu não vou contar pra ele. Tá ignorando ele, no caso, nesse livro, né? E o Harry escolhe não contar. Mas a Minerva questiona os métodos e a própria Hermione fala... A primeira coisa que a Hermione fala quando ela encontra o Harry com a mão... Por que você não conta pro Dumbledore, né? Ela questiona ele. No livro é o Ron, né? Que o Harry esconde, é o Ron que vê. E o Harry fala, não quero contar, não deixa aqui. Entendeu? Então, assim, o Dumbledore, ele não... É igual a Minerva fala. Quando o Harry grita com a Umbridge, que ele vai lá pra sala dela, que ela até fala, como um biscoito, o Harry fala que ela tava mentindo. E aí a Minerva fala pra ele... Você não entendeu que o que tá aqui em jogo não é mentira e verdade? Essas pessoas são realmente poderosas. Elas, são pessoas do governo, cara. Você entendeu? Eles têm tudo na mão. Eles são, e querendo ou não, Hogwarts pode ser o que for, mas ainda assim é uma escola. É uma escola, entendeu? Se o governo quiser ir lá e ficar de olho nas coisas, né? Aí se o Dumbledore realmente age da forma que o governo tá pintando ele ali, querendo formar um exército e tal... Sabe? Então, por isso que ele vai levando... Ele não é que... Tem muita diferença entre não fazer nada e ficar em silêncio. É muito diferente. Não fazer nada e ficar em silêncio são coisas diferentes. Ele tá em silêncio, mas ele tá agindo. Sim, é porque tanto que ele tem toda aquela cena dele com a Fênix, exato. Ele vai embora, faz uma fuga triunfal e depois volta ali no departamento de mistérios. Ele nunca sai de Hogwarts, ele fica em Hogwarts escondido. Aliás, a série vai ter um potencial muito legal de mostrar o que acontece com o Dumbledore depois que ele foge, né? Exato. Pô, muito foda, muito da hora. É muito legal. Então, de verdade, eu não consigo ver o Dumbledore como essa... Com essa figura negativa de manipulou. Sim, manipulou. Ele tinha capacidade de manipular as coisas. Ele tinha essa experiência, ele enxergava isso e ele guiava as situações para onde ele via potencial de ser resolvido. E foi assim que o Voldemort foi derrotado. Sim. Foi graças à grande genialidade do Dumbledore. Não foi por ações
individuais do Harry. Aham. Você entendeu? Foi toda... tudo foi orquestrado ali. E é legal porque, assim, a gente percebe que o Harry, ele... Beleza, é o escolhido, mas ele nunca tá sozinho. Ele não derrota o Voldemort sozinho. Ele não faz essas coisas sozinho. Tanto que as Horcruxes, o Harry destrói uma, que é o diário. As outras são todas destruídas por pessoas diferentes. O anel é destruído pelo Dumbledore, a taça é destruída pela Hermione, o medalhão é destruído pelo Ron, o diadema é destruído pelo Crabbe, Fogo. Pelo né, no fogo né? maldito. A Nagini é pelo Neville. Então, assim, não é só o Harry. Nunca foi sobre ser só o Harry. Ele pode ser o escolhido. Mas o Dumbledore entende que tem toda uma estrutura Uhum. que precisa caminhar pra frente Sim. pra que as coisas aconteçam. Então, ele joga o jogo. Aham. E ele é o mestre, ele é o bom. Ele é o bom na parada, Aham. entendeu? Então, eu não julgo, cara. Não julgo. Eu acho o Dumbledore genial. Pra mim, ele é incrível. Eu acho um personagem, assim... Cara, realmente genial. Eu adoro o Dumbledore. Ele é o meu... O Sirius é o meu personagem preferido, mas meu segundo personagem é o Dumbledore. Cara, e eu tô muito curioso pra ver o que o Dumbledore do John Lithgow vai trazer de diferente, E de Do- profundidade. de profundidade do Dumbledore do Michael Gambon e Uhum. também do Richard Harris. Sim. Eu concordo com muita gente que fala que o Michael Gambon ele veio no momento certo, né? Uhum. Porque, querendo ou não, ele é um Dumbledore mais enérgico. Sim. E tudo que se ouve falar sobre o Michael Gambon durante a produção, durante as filmagens, é que ele era, assim, excepcional Sim. também. Eu acho que ele só foi mal dirigido em Cálice de Fogo. Assim, não mal dirigido, mas... Assim, né? Aham. Mas em Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e Prisioneiro de Azkaban, até no momento do Limbo, em Relíquias da Morte, ele tá perfeito, assim. É. Eu acho que o lance do Dumbledore é que o Michael Gambon, ele foge muito do Dumbledore do livro, né? Que é aquele cara calmo e tal. E o Richard Harris que passava muito mais isso. E o Michael Gambon, ele fez ele falou assim, olha, não li os livros, não vou ler porque eu quero fazer o personagem do meu jeito. Isso Você é... entendeu? O John Lithgow já revelou que leu os 2 primeiros livros, Aham. assim, ia começar o terceiro. E uma coisa muito legal que o John Lithgow falou é o seguinte, a primeira cena que ele gravou foi a cena da Rua dos Alfeneiros, Aham. quando eles deixam o bebê Harry lá na porta dos Dursleys, Sim. e ele tava num programa de televisão, e ele fala exatamente o seguinte, eu fiquei muito nervoso Uhum. pra esse momento, eu não posso negar, porque o que eu faria naquele momento ditaria o que o Dumbledore seria basicamente em todas as temporadas. Aham. Assim, então era a primeira vez que o público estaria vendo a sua performance como Dumbledore. Sim. E a gente não viu nada dele no trailer, né? Uhum. A gente viu só uma cena rápida Sim. dele aparecendo. No documentário a gente vê ele interagindo Com com as crianças, com o Alistair ali, ele dançando com o Alistair, Uhum. e ele fazendo uns gestos assim com É. a mão, que me lembra muito aquele discurso que ele faz em Pedra Aham. Filosofal, né? Do Beliscão lá, Sim. tudo. Então eu tô muito curioso pra ver o que o John Lithgow vai trazer de diferente. Porque ele é um ator, meu amigo. Sensacional. E o John Lithgow, ele é muito prestigiado pela indústria. Sim. Pelo Emmy, pelo Globo de Ouro, pelo Oscar. Teve um Oscar aí que citaram ele mais de 2 vezes durante a transmissão. Sim, ele é um cara que... Se tem um cara que tem potencial pra fazer um Dumbledore profundo, é ele. E ele é o maior ator da série de Harry Potter, Uhum. até então. Ele tem Querendo ou não. 1,90 e pouco, né? Mas ele tem mesmo. Ele pior que ele tem 1,93. Mas A gente falando mó sério, né? Quebrei o clima. Foi engraçado. É isso que faz o humor. Eu não esperava. Mas ele é grande também. E a Minerva também. Ela tem 1,89. É, Nossa, eu ia ficar baixinho perto e da o Nick Janet Frost, McTeer. que é o Hagrid, que tem 1,50. Mano, 1,70, cara. O Nick Frost tem... Ele faz 1,65, acho. Mano, sério, qual a chance, né? É que ele chegou na audição, cara, você tá de brincadeira? É pegadinha? O cara, assim, Porque pelo menos o Rob Coltrane acho que tinha quase 1,90 m. é, Mas eu tava falando que dos atores já anunciados pra série Harry Potter, o John Lithgow foi provavelmente o que eles gastaram mais dinheiro, assim, sem sombra de dúvida. deve ter tirado fácil uns 4 mil reais, mais VR. Não, certamente, eu acho que ele come no refeitório lá e É. ele consegue economizar na... Não é Rio. Mas assim, eu acho que a contratação de John Lithgow, o único ator que vai se comparar ao John Lithgow vai ser o ator do Voldemort,
que tem um nome, né? Que é igual o jogo famoso, igual Hogwarts Legacy, que é AAA, né? Que eles falam. É o ator que já foi indicado a Oscar, tudo. E eu acho que o único ator que vai se comparar a ele vai ser o Voldemort. Pra pegar os dois, assim. Eu tava vendo a Batalha da Ordem da Fênix do Dumbledore com o Voldemort esses dias, revendo, né, a batalha do filme, e é muito boa. É boa, é legal. Assim, a batalha, e olha que no livro ela é genial. Eu nunca esqueço, quando eu li Ordem da Fênix pela primeira vez, que tem toda a batalha do Departamento dos Mistérios, que até hoje eu digo que é uma das coisas mais legais dos livros de Harry Potter, que eu nunca esqueço o Neville quebrando o nariz e começando a falar daquele jeito. Mano. E a forma que a J.K. escreve dele todo fã falando, e aí eu lembro, nunca esqueço, tava o Dumbledore, o Harry e o Neville caídos, e aí a gente tem a descrição do Dumbledore chegando. E os comensais começando a correr. Meu, e nos filmes ele chega da lareira, tudo. Baita cena, ele... Que tolice, viu? Não. Foi tolice sua assim, vir aqui essa noite, eu preciso falar isso. Tem um Reels assim, eu às 3 da manhã, um ladrão invade minha casa depois que o Corinthians perde. Aí tá o Dumbledore... Foi tolice. Foi tolice vir aqui essa noite, então. Nossa, essa cena é braba. É muito boa. E a atuação dele com o Ralph Fiennes, pra mim é o... E o silêncio, né? O silêncio que tem essa cena, só o barulho dos feitiços, a cotovelada que ele dá no Harry pra cá, pra se afastar. E olha que tem muita coisa cortada dessa batalha dos livros. Tem a parte da Fawkes, que o Voldemort dá um feitiço. Que ela engole o Avada Kedavra. Meu... Absurdo. Então, galera, deixa nos comentários ou no Momento Berrador aí no QR Code tudo que vocês acharam também desse nosso debate, que tem muita mais coisa pra falar, mas deixem aí o que vocês acharam. Vocês acham, resumidamente, vocês acham que o Dumbledore é um vilão manipulador ou não? É que vilão, a gente coloca no título do vídeo, lógico, pra dar um... Mas o Dumbledore nunca vai ser um vilão, assim, claro. E cara, você vai me desculpar. Sabendo tudo que ele sabia, eu agiria da mesma forma. Eu faria a mesma coisa. Sabendo tudo que ele sabe e as possibilidades das coisas, pô, beleza, morreu uma galera? Morreu, mas... Morreria muito mais se não fosse assim, sabe? Depois do episódio de hoje, você falou no início do episódio que ia defender o Dumbledore ferozmente e com muita propriedade, e foi o que você está fazendo até agora. Porque eu tenho certeza que muitos fãs de Harry Potter também se questionam muito sobre isso. Principalmente um público que, vê o Harry sofrendo lá na Rua dos Ofeneiros e fala por quê. Mas tudo ligado. Agora, se os filmes fizeram um trabalho mediano, nota 6, em explicar tudo isso, aí é problema dos filmes. Aí por isso que você recomenda-se que leia os livros, né? Pra você ficar por dentro de tudo que estava por trás do que de fato acontece no filme. Porque aquela conversa do Harry em Ordem da Fênix no filme e no livro, meu amigo, não, é uma das coisas... Conversa, não dá nem pra chamar de conversa no filme. Não, é 1 minuto ali, eu já contei. Acho que são 59 segundos do... Eu sei como você tá assistindo. Não, você não sabe. E aí, no livro é maravilhoso, esse tipo de conversa. Não, no livro o Dumbledore, ele se abre ali pro Harry, né? Ele realmente... Essa parte pra mim é incrível, dele falando, eu me afeiçoei a você, não conseguia contar. É muito bom. Não conseguia contar. Eu sabia que eu precisava, mas eu não conseguia. É muito bom. Não, Que era ele contar justamente que o Harry precisava ser morto, que ele era o escolhido. Pois é. Mas aí falando, desse momento do limbo, tudo, que ele vai, fala mais com o Harry, desabafa tudo, mas aí eu acho que também os professores, Contratação é uma coisa que o homem não faz bem. Não vai falar que dá pra defender isso, Tem aquele meme, sou um lobisomem contratado. É muito bom esse meme, você já viu? Não faz boas contratações. Cara, olha, o Quirrell, você sabe como que o Quirrell foi contratado, né? Ele era professor de... ele adicionava estudo dos trouxas antes. Tem aquele jogo Hogwarts Mystery. Ele tem 2 professores de defesa contra as artes das trevas antes do Quirrell. É uma lá, Rachel Hackpick e Olivia Green. A Olivia Green, ela se demite e aí ela... logo o Quirrell volta. Ele tá voltando do ano sabático. E aí o Dumbledore meio que fala assim, essa vaga... De professor abriu, você não quer? Uma dúvida genuína que eu tenho. O Dumbledore, ele sabia que o cargo... Sabia. Sabia, né? Sabia.
É que assim... Porque o Voldemort meio que ele é negado lá na entrevista de ele emprego. ele fala pro Harry, bom, você vai reparar que desde esse nosso encontro nenhum professor durou mais do que um ano Tá, letivo. então ele sabia que aquele Ele professor, assim que ele contratava, ele não ia ficar um ano no Não cargo. ia ficar um ano letivo. Não é que ia acontecer algo, nossa, trágico, desastroso com o professor, mas ele não ia ficar, entendeu? Por algum motivo ele não ficaria. Tá, o Lockhart foi meio que um coringa ali, né? Não, o Lockhart ele sabia... O Lockhart, Então, justamente por isso. Ele já sabia que o Lockhart... Ele conhecia dois bruxos, que o Lockhart tinha roubado a memória e tinha roubado a história e apagado a memória, então Certo. ele contratou... Ele até fala, existem professores... A gente aprende muito com os professores, até o que não fazer. Uhum. Então, tipo assim, ele contrata o Lockhart realmente pra expor, né? Tá. Pra expor ele. Isso é uma coisa Expor que assim... a farsa dele. Aí, Ah, mas beleza. os alunos que lutem, né? Aí, então, Eu não vou aí, ser ensinado por um farsante na minha... Ah, é indefensável isso mas, aí. então, é Indefensável. zoado. É zoado. Meus alunos vão ter um ensino de defesa contra as artes das trevas péssimo esse ano, porque eu quero expor que o cara é um farsante. Mas será que os alunos não aprenderam nada naquele ano? Ah, se aprenderam, não foi o Lockhart que ensinou. Será? O Lockhart não pode ter ensinado nada de qualidade, mas ele ensinou, através do exemplo ruim, como eles não serem. Como Os eles diabretes da Cornualha, querendo ou não, os alunos acabaram, né? Se não Mas fosse... olha só, mas é realmente aquela frase do Dumbledore que ele fala, tipo, você aprende muito com um professor ruim. Não só com um professor bom, com um professor ruim você também aprende. Não necessariamente o conteúdo da matéria, você aprende com um exemplo ruim, como não Tá. ser, entendeu? Ok. E, pô, ele é um extremo babaca, o Lockhart. Ele E dá todo mundo já raiva teve no um livro. professor ruim na escola que você tem até mais vontade de estudar por fora pra você aprender sozinho também. Então, assim, é realmente... volto a dizer, é arriscado. Pô, o ensino dos alunos é uma bosta. Mas aí no terceiro ano ele contrata o Lupin, que, pô, melhor professor de longe. Nossa, é um pecado o Lupin Dá ter dó, perdido cara. emprego no final do ano letivo, dó. porque nada se compara às aulas de defesa contra as artes das trevas desse professor. Incrível. E, aliás, é o personagem que eu estou mais ansioso pra ver na série. Uhum. O Lupin, um dos, claro. Mas é porque a história dele é muito legal. E assim, você vê que não é uma coisa que o Dumbledore fala, vou contratar um lobisomem e já era. Ele toma várias precauções. Olha, você vai ter acesso ao estoque ilimitado de poção. Da poção de matacão, que é, ele se transforma em lobo, mas ele fica consciente. Ele mantém a consciência Sim. humana e fica calmo. É que ele não tomou a poção, ele Na acaba noite. não tomando a poção do ciclo completo. No final ali, acontece isso. Certo. Você entendeu? Então não é que ele simplesmente contratou o lobisomem pra estar ali e dane-se na lua E não cheia. dá pra negar o grande atitude do Dumbledore em ter construído o Exato, Salgueiro Lutador. ele constrói tudo aquilo pro Lupin Pro poder Lupin. estudar, Pô, o cara, sabe? o cara é bom. Exato. Coração bom. Aí em Cálice de Fogo, a gente tem uma prova muito grande que o Dumbledore, ele apesar da genialidade, ele pode ser enganado. Que é o do Alastor Moody. Ele é enganado. Ali ele é enganado. Ele só percebe que não é o Moody verdadeiro quando tira o Harry de perto. Quando ele manda lá Então no o final. Bartol Crouch Jr. é um excelente oclumente, por exemplo. Excelente. Porque senão ele Excelente. leria a mente dele, né? Excelente. E o Dumbledore, Todo bruxo das trevas meio que é um bom lógico, oclumente, os caras né? não iam É deixar... a primeira coisa que aprende, né? Os caras não iam deixar de bandeja, né? Entregar as coisas. E você vê, ele é enganado direitinho. Ele entende que coisas estranhas estão acontecendo, mas uma peça do quebra-cabeça não se encaixa ali. Uhum. E é justamente ele sendo enganado debaixo do nariz dele, cara. É. Sabe? E aí é outra coisa que vai contra aquela teoria de Hogwarts, de entrar em Hogwarts quem não tem más intenções. Sim, Porque o que o não é o Quirrell caso, né? e o Bartol entram, entendeu? E também depois lá os comensais entram quando tá no regime do Cara, Voldemort. o fato dele ter enganado o Dumbledore é muito Exato. legal pra E esses o Ron acontecimentos. fala, né? O Dumbledore também pode ser enganado. É. E a gente fica meio... É um não, ser nada a humano, ver. velho, cara. Exato. Ele é enganado e ele percebe que ele é enganado, que ele tá sendo enganado quando... Porque, mano, o Bartol Crouch Jr., ele faz muito bem. Ele faz de forma muito bem executada o plano, sabe? Mas assim, o Dumbledore...
toda a época da Ordem da Fênix, ali nos anos 70, 80, que tava o Alastor Moody ali. Ou seja, o Dumbledore conviveu muito com o Alastor. Então a gente pode fazer que o Bartol Crouch fez o dever de casa e conseguiu fazer o Alastor Moody imitá-lo, né? Pô, de uma forma que nem o Dumbledore percebeu. E até também porque tinha o lance de, não, ele tá meio xarope, né, na aposentadoria. Isso, é verdade. Então tudo casava pra passar, né? E aí a Ordem da Fênix vem a Umbridge, que não foi o Dumbledore. Uma escolha dele, foi uma escolha do Ministério da Magia. E era cada vez mais difícil. A gente tem que lembrar também que era cada vez mais difícil contratar professor de defesa contra as artes das trevas, porque ninguém queria ser. O próprio Lockhart foi o único que se candidatou na vaga. Tá. Entendeu? Tipo, já tava uma vaga mais... porque já tinha anos e anos. Pô, sabe, se a gente fazer as contas, são mais de 30 professores desde que o Voldemort amaldiçoou o cargo. Ou seja, já tá sendo um cargo mal visto, Ou seja, né? são 30 anos de professor não ficando mais do que um ano letivo. Tá. E em Enigma do Príncipe, o Dumbledore já mete o... Foda-se, já mete o coloca Dane-se. o Snape. Não, é porque o Horácio é de poções e o Snape, ele vai coloca sair... o Snape porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe, o Snape vai matar ele no final do ano, então ele não vai ficar no cargo mesmo. Tanto que todo mundo meio que se surpreende quando o Snape vira professor de defesa contra as artes das trevas. Você acha que ele realmente não colocou o Snape no cargo porque ele não queria que o Snape tivesse uma recaída pelas artes das trevas? Não. Mano, isso daí é uma desculpa super assim, que ele poderia até falar pros outros, tipo assim, não dou o cargo pra ele porque... Cara, porque ele sabia que o Snape, ele tinha que manter o Snape perto e ele vai dar o cargo que o cara não ia poder ficar. E pensando em quem lê Enigma do Príncipe pela primeira vez, é que nas memórias que ele mostra lá dos Gaunt, tudo mostra o do Voldemort lá ainda pedir emprego pra ele. E aí a gente descobre que o cargo é amaldiçoado. E é legal que a gente descobre isso meio que na metade do livro. Ou seja, o Snape não vai... O que vai acontecer com o Snape? Exato. Por que ele não vai durar até o final do ano? Eles falam, né? É muito legal tal isso. coisa aconteceu com um professor, um morreu, não sei o quê. O Ron até fala, vamos vamos esperar que aconteça alguma coisa com o Snape. Então, é muito legal isso. E aí tem Relíquias da Morte e ninguém. Relíquias é o Amicus Carroll, o Amicus Carroll, ok. E aí ele realmente não fica, porque aí tem a Batalha de Hogwarts. Hogwarts já tá e sendo... aí depois que o Voldemort é morto, a maldição acaba. Mas é muito legal parando pra pensar individualmente cada um assim. Eu pelo menos gosto de fazer essa análise, porque, de fato, o Dumbledore claro, ele é um maior bruxo de todos os tempos, é um ser humano e também estava, ao mesmo tempo que tudo estava acontecendo, ele também estava descobrindo coisas, resolvendo... Suscetível a erro. Suscetível a erro. Tanto que na questão lá da caverna, quando ele vai com o Harry, que ele tá todo fraco, e ele toma lá a poção, começa a ter um monte de lembrança da Ariana. Pô, era um ser humano, é um cara que tava ali... Exato. Pô, mostrando a sua vulnerabilidade pro Harry cada vez mais. E o Harry, tanto que em Relíquias da Morte, eu acho isso muito legal, sabe por quê? Porque em Relíquias da Morte, assim como o público pode estar duvidando de quem é de fato o Dumbledore, o Harry faz esses questionamentos. Sim, exato. Isso é muito legal. E é legal porque ela já começa Relíquias da Morte assim, o Dumbledore, porque todo mundo chega, né, pro Harry, o Dumbledore não te contou isso? Será que você conhecia ele mesmo, Harry? Sim. Isso é muito legal, porque Cara, faz a gente também ficar com dúvida. Então, muito legal. Então é um esse episódio tudo, acho que é um questionamento muito genuíno, porque o próprio livro te faz pensar isso. Dos lados obscuros, assim, do Dumbledore, sabe? E também contribui com e isso também é a prova que contribui ali com a ideia de que nenhum personagem é 100% bonzinho, nenhum personagem é 100% mocinho. O Dumbledore, ele tem os seus lados obscuros, ele tem os seus erros, ele tem os seus defeitos. E isso que torna ele, pra mim, tão grandioso, sabe, cara? E eu acho que ele tá muito longe de ser comparado com um personagem como o Snape, porque o Snape é mais cinza mesmo. Eu acho que o Dumbledore nunca mostrou tantas características de um personagem ruim, assim mesmo, sabe? Sim. É só um cara que gosta de estar no... É igual um grande jogo de xadrez mesmo. Ele gosta de estar no controle de cada peça e nunca perder ali essa habilidade de observação. Acho show. E vocês, galerinha, o que vocês acham? Comenta aí através do Momento Berrador ou deixa aí nos comentários. Esse episódio valeu pra vocês sobre
um julgamento de Dumbledore. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Testemunha de defesa. Vocês vão Caco virar... Cardassi. Nossa, o Caco... Por favor, ele vai aparecer ali. Eric, coloca em A o Caco chegando no lugar do Dumbledore. Ele testemunha de defesa, porque olha, muito bom. Não, muito bom. eu pra mim o Dumbledore, cara, sério, ele é genial. Não, e eu termino o episódio de hoje, por isso que foi muito importante, viu? Você realmente fez um bom trabalho defendendo o Dumbledore, fez a lição de casa. Obrigado. Eu vou sair daqui com... Ele é um bom velhinho, Dumbledore, viu? E, Quase um Papai Noel. E, por favor, chama um momento berrador aí pra... Momento berrador, onde vocês mandam as mensagens e nós lemos aqui. E aí, mano, gostou do Dumbledore? Não gosta? Manda no próximo momento berrador, que a gente vai saber a opinião de vocês. Então, bora pro momento berrador! A Thalita mandou aqui a nossa primeira pergunta do Momento Berrador de hoje. Meninos, eu amo vocês e muito obrigado por esse podcast. E depois desse teaser, o hype está como? Tá lá Nas alturas. Já passou das nuvens, já Não. saiu da terra. Cara, eu estou muito animado. Eu acho que foi só um pequeno teaser. Pensar que a gente não viu absolutamente nada. A gente não viu nem o Dominique falando nesse teaser. A gente só ouve a voz dele, né? Mas não a boca mexendo. Deixa eu te falar um negócio. Desculpa te cortar, mas deixa eu te falar um negócio. Se você vai me achar maluco, se eu te falar que pelo menos uma vez por dia, desde que saiu esse teaser, eu dou play pra assistir. Pra assistir? Nossa, já decorou. É o que a gente vai fazer com os episódios, cara. Assim, até chegar o próximo domingo, a minha ideia é ver pelo menos umas 8 vezes o episódio. Mas o fã de Harry Potter tem essas coisas. Por isso que você decora a trilha sonora, decora diálogo. Vai ser a mesma loucura agora nessa... Mas o hype ficou muito alto. Mano, tem Já muito tava Corvino no fã do Sessão Reservada, viu? Dias Corvino. Caco, você pode fazer react do vídeo Carta Semi-Aberta sobre Harry Potter do Porta dos Fundos? Abraço. Eu assisti esse vídeo, Nossa, eu achei bem engraçado, mas, cara, eu não gosto de fazer react. Eu faço react de trailer, de teaser, de coisas assim, de Harry Potter, sabe? Eu não faço react de conteúdos de Harry Potter de outras pessoas. Pra mim não é interessante, eu realmente não gosto de fazer. Então essa eu vou ficar devendo, beleza? Não é o tipo de conteúdo que eu curto fazer aqui. Mas aquele que você fez do Felipe Neto é muito bom. Não foi um react, né? Foi eu só... um contraponto Isso, às coisas ditas não naquele foi um vídeo, react... né? Mas é muito bom esse vídeo. Rafa Zelo Fano mandou aqui. Algo que eu percebi no teaser foi que o Hagrid não tem aquele sotaque carregado dos livros em inglês. De verdade, a gente sente uma voz muito doce do Nick Frost ali, sem um sotaque muito carregado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes os atores, eles gravam voice-over pro trailer também, tá? Então, claro... Eu acredito que aquela é a voz do Hagrid que a gente vai ver na série, mas às vezes ele pode ter momentos que ela esteja mais carregada. O Hagrid realmente não tem esse sotaque. Até nos filmes ele não tem tanto sotaque. Só ele fala... um pouquinho ainda. É bem pouco, mas é que o sotaque do Hagrid é bem de... caipirão, né? Isso, tipo, nossa, no aspas. livro ela No até livro, exagera, meu. No Tem hora livro que você em nem inglês, entende. né? Em português não. Até entende o que ele tá falando. Mari mandou o seguinte. Mari? Será que é a não, Mari? Não. Não sei, pode ser. Pode ser uma surpresa, deixa eu ver. Vocês acham que a Senhora Fig vai ser apresentada na primeira temporada? Obrigado pelo trabalho de vocês. Coraçãozinho. Muito obrigado pelo carinho. Eu acho que ela vai ser apresentada assim na primeira temporada. Vai aparecer pelo menos. Um easter egg ali dela aparecendo, ou ela sendo mencionada, né? Que a Eu quero, vizinha pelo menos, chama né? a Senhora Fig. Eu também Eu acho. acredito que sim. Eu espero muito também. Temos o Samuel Keller, mandou: amei o teaser e minhas cenas preferidas também foram as do Harry se divertindo e sendo feliz. Pô. Legal. Não, eu adoro essa transição do teaser dele sendo maltratado pra ele rindo com o Alistair lá, com o Rony. Pô, a cena deles na frente da lareira ali, É muito ou legal. abrindo a Nimbus, é uma felicidade muito genuína. Sim. Esse moleque, ó, ouve o que eu tô falando, viu? Eu não quero colocar pressão neles, nas É crianças. porque ele tá assistindo nesse momento. Dominique, fica calmo. Não se sinta pressionado com o que eu vou falar aqui, tá? Mas eu acho que vocês vão mandar muito bem, cara. O Eles trio. O trio principal, mais o Locke Pratt, vai ser uma mistura de caras bom. Nossa, Manu, é com o Clube do Livro da minha namorada. É que é Chá com Dragões, o Clube do Livro da Mari. Manu, Chá com Dragões. Chá com Dragões é o clube do É? livro da Mari? Aham. A fanbase de Dramione que existe é gigante. Qualquer pequena interação entre os dois já vai ser uau! Viu?
É porque no clube... Dramione é nome de remédio, meu amigo. No clube de livro da minha namorada, ou até no ramo da romantasia, aquele Tem livro muita lá, fanfic, tá né? muito famoso lá, o Aham. né? Manaclé, Que Clamezed. é baseado na fanfic, Alchemized. né? Que é baseado na fanfic. E aí Aham. você percebe a quantidade de gente que tem fã de Draco e Hermione. E tem, lógico que Você tem. concordando ou não, faz parte do imaginário E das lógico, pessoas. não. E... Né? E agora, pra finalizar o Momento Berrador de hoje, o Elias Rabelo mandou assim: trailer maravilhoso. Quem é fã e não se emocionou, tá maluco. Ansioso pela cena do espelho de Diógenes. É isso aí, Elias. Eu acho que Eu ia essa... falar isso aí, Elias Maluco, mas Elias Não, Maluco Elias é um- Rabelo. É, Elias maluco é Maluco quem é não o- ficou. Não, Elias Maluco é o criminoso lá, cara. O traficante não era. Ah, Elias era Maluco. Elias Maluco? É. Então eu também tô muito animado pra essa cena. A gente até comentou, acho que no episódio anterior que a gente gravou, que o Dominic ele vai entregar, acho que muito nesse momento. Tem até ator contratado para ser o Rony mais velho. que isso. Ou né? seja, eles vão dar um foco muito Pô, legal. Não, eu vou na falar cena. um bagulho que me falaram assim, ó. Me falaram com todo respeito, tá? Ô, Brandão, com todo respeito com o seu trampo. Os caras falaram, podia fazer com IA. Ah, meu irmão. Ah, o que ator fazer? mais velho? Que, mano, é envelhecer com IA. Ficou mó bonitinho. Não, contratou contratar um o ator mano. pra ele aparecer Sabe? ali. É Ô, muito mano, bom, é muito bom. sabe? E esse nível de detalhes que eles estão colocando, pra mim, me deixa mais animado Aham. pra produção. Mas é isso, encerramos aqui o momento berrador de hoje. Encerramos. Quer voltar com o clássico, pensar numa frase pro episódio de hoje sobre do Dumbledore pra encerrar o episódio de Vou hoje? encerrar com uma frase clássica. favor. dele. Pateta, chorão, desbocado e beliscão. Perfeito. Episódio 31, saindo aqui no Caldeirão Fulado. Fulado, pra cebolinha. No Essa fulado. frase aqui a gente reusou, né? A gente já tinha falado em um já. Do rabiscão. Do Do rabiscão. rabiscão. Bicho, Ah, do beliscão. cara, que isso, meu amigo. Valeu, galerinha. Mais uma sessão reservada pra Valeu, vocês. obrigado por assistir o Caldeirão Fulado. Fulado. Tamo junto.